Olá, amados, a paz de Yahushua, né? Então vamos dar aqui continuidade à pregação do Miguel Ângelo da Igreja de Cristo Vive, né? Jesus é o único Deus, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Desculpa aí, tá, amado, tá... Peraí, deixa eu levantar aqui pra ficar mais fácil, vou ajeitar aqui. Desculpa aí, tá passando um pouquinho o horário, né, dos vídeos, mas é importante a gente ler, né? Então aqui o versículo que ele deu, né, como a gente já leu no vídeo anterior, ali era Terrom se passando por Iarro, tá certo? Ele enganou Moisés. Então vamos aqui continuar. Olha, se desde o Antigo Testamento houvessem três deuses, ele diz assim: vede agora que nós somos, nós somente, nenhum Deus além de nós. Estamos de acordo? Ele diz: eu sou, eu somente, nenhum além de mim, porque eu. Esta revelação é importante por quê? Porque nós todos que passamos pela lei, fomos ensinados equivocadamente a servir a três deuses. Eu tenho dito isso aqui inúmeras vezes. Quantas vezes nas minhas horas e horas de oração eu orava 2 horas ao Pai, 2 horas ao Filho e 2 horas ao Espírito Santo. E às vezes eu só tinha tempo para orar 2 horas ao Pai. E eu achava que o Filho ficava com ciúmes. Então eu orava às vezes 2 horas ao Pai, 2 horas ao Filho. E o Espírito Santo eu achava que ficava batendo as asas e disse: eu. A Bíblia deixa claro. Gente, que isso? Olha só, tudo ato religioso. Tudo ato religioso. Vocês vejam bem que ele está falando tudo ato religioso. Ensinando totalmente contrário do que está na Escritura. Porque o próprio Yahushua disse: orareis ao Pai. Ele disse: orareis ao Pai e pedireis em meu nome. Foi o que ele disse. Isso está escrito na Escritura. Então vocês vejam bem. Não há outro Deus. Eu sou o único Deus. Vocês vejam que o próprio Yahushua disse para esses líderes religiosos: guias cegos, são cegos guiando cegos, todos para o mesmo barranco. São guias cegos, eles não sabem nem o que ele está dizendo, olha só. Ou sabe e está dizendo, enganando, querendo enganar as pessoas para as pessoas ficarem presas na religião para enriquecer mais esse aqui, ó, esse Deus. Vamos continuar. 5:44. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus? João 5:44. E ele disse isso para quem, amados? Em João 5:44. Vocês vejam que Yahushua falou isso para os líderes religiosos. Ele falou isso, aí ele pega um monte de versículos isolados para dar respaldo, né, ao que ele quer dizer. Mas, Yahushua falou isso para os líderes religiosos. Vamos ver aqui. O homem foi contar aos judeus que foram Yahushua quem o tinha curado. Esses judeus aqui são os religiosos, líderes religiosos. Veja bem. Vamos ver aqui como é que está aqui João 5:15. Deixa eu ver aqui o negócio. João 5:15. Mas quando bota judeus na Bíblia, amados, João 5:15, está se referindo aos líderes religiosos. João 5:15. Bora. E a Rússia estava falando isso para eles mesmo, para os líderes religiosos. E o Miguel Ângelo está botando isso, 15, né? E o Miguel Ângelo está botando isso para defender a tese dele. Entende? Totalmente contrário do que está na Escritura. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem havia curado tinha sido Yahushua. Aos líderes, quando fala líderes aqui, amado, os judeus na Bíblia, está falando dos líderes religiosos. Porque era essa corja
que vinha interrogar Yahushua, que vinha provar Yahushua, que estava procurando Yahushua para matar. Ele mesmo disse, vocês procuram me matar. O próprio Yahushua disse, vocês procuram me matar. Então vocês vejam bem. Cala a boca aí, cachorros. Ih, começou. Então vamos lá. Gente, não repare os cachorros. Estava tão bom hoje no latindo, né? Então vamos lá. O homem foi contar aos líderes religiosos que não são judeus, que tem uma parte na Bíblia que a gente leu que não são judeus, que já eram os maçons, que o próprio Yahushua disse, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular, que ele está falando dele mesmo, que é a pedra angular. E quem são os construtores? Os maçons. Então vocês vejam bem, vamos continuar. O homem foi contar aos líderes religiosos que foi Yahushua quem o tinha curado. Então os líderes religiosos passaram a perseguir Yahushua, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Yahushua, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, veja bem, meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Se ele fosse o pai, ele teria dito, eu sou o pai, eu estou trabalhando. Mas não é isso que Yahushua disse. Veja, meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo. Hoje, por essa razão, os líderes religiosos mais ainda queriam matá-lo. 18. Vocês vejam bem. Vamos ver aqui como é que está escrito aqui. Ó, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, ou seja, os líderes religiosos. Vejam bem. Então vamos lá. Por essa razão, os líderes religiosos mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Yahweh era seu próprio pai, igualando-se a Yahweh. Veja, ele não estava se igualando a Yahweh. Ele disse que Yahweh era o pai dele, realmente é. Yahweh é o pai de Yahushua. Ele é filho de Yahweh. Ele não estava se igualando a Yahweh. Os líderes religiosos que entenderam que ele estava se igualando a Yahweh por ele dizer que era filho de Yahweh. Por quê? Porque eles são cegos, cegos ganhando cegos. E Yahushua lhes deu esta resposta. Deu esta resposta para quem? Para os líderes religiosos. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o pai faz. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Veja, ele está falando do pai. O que o pai faz, o filho faz. Se ele fosse Deus, ele ia falar, eu sou o pai, entendeu? Não, ele não diz isso, veja. O que o pai faz, o filho faz. Ele sempre fala do pai. Tá certo? Ai, gente, que chato isso. Sai. Então, vamos lá. Pois o pai ama o filho. Veja que Yahushua não é o pai. Ele está dizendo, o pai ama o filho e lhe mostra tudo que faz. Você vê que a escritura sempre fala do pai e do filho. E o filho está falando do pai. Está revelando o pai. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo que se faz, sim, para a admiração de vocês. Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, qual a obra que ele está falando? Dele ter curado, né? No sábado. Pois, da mesma forma que o pai ressuscita dos mortos, aqui ó, quem ressuscitou o filho é o pai, veja. Pois, o próprio filho está revelando, olha só. Pois, da mesma forma que o pai ressuscita dos mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer dá-la. Veja, o pai é que ressuscita dos mortos, o pai que ressuscita o nosso entendimento quando nós cremos no filho. Vocês vejam bem. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho. Veja bem, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Esse honrar o filho é obedecer o que o filho ensina, né? Honrar de adorar o filho, mas de obedecer, de seguir conforme o filho ensinou, tá certo?
Então, aquele que não honra o filho, que não obedece o filho, que ele fala, também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, olha, quem ouve minha palavra, e a Ruth falando a minha palavra, e crê naquele que me enviou. Se ele fosse o pai, ele iria falar, quem ouve minha palavra e crê que eu me enviei, não é isso que está dizendo. Olha, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, em Yahweh, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora. E já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Yahweh. E aqueles a quem ouvirem, viverão. Quem são os mortos que ouvirão a voz do Filho de Yahweh? São os mortos do entendimento, que ouvirão a voz do Filho de Yahweh. E aqueles que ouvirem, viverão. Por quê? Porque o Espírito do Pai, que é o Pai, ele ressuscitará. Entende? Ele ressuscitará os mortos no entendimento. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concebeu ao Filho ter vida em si mesmo. Algum momento aqui Yahweh está falando que ele é Deus? Ele está falando do Pai. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Veja, por ele mesmo nada pode fazer. Por quê? Porque ele é homem. Eu julgo apenas conforme ouço. Conforme ouço de quem? Do Pai. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou, que enviou o Pai. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Veja, há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. João, primo de Arrucho, João Batista. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir. Veja, o Pai deu para ele concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Veja, se ele fosse Deus, ele iria falar, eu me enviei. Mas ele não diz isso, ele diz, o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Está falando isso para quem, amados? Para os líderes religiosos. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Não creem quem? O que enviou o Filho. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Estou falando isso para quem, amados? Para os líderes religiosos daquela época. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque penso que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Veja, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vir a mim e a Ruth, não a um templo físico, não a uma religião. Mas ele está falando, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens. Veja, olha o que eu estava procurando, amados. E agora eu achei. Veja bem, ele mesmo disse, eu não aceito glória dos homens. Ele não aceita porque ele não é Deus, está aqui. Olha isso. Vamos ver aqui sinônimo de glória. Sinônimo de glória, vamos lá. Veja bem, era isso que eu estava falando nos vídeos anteriores. Eu não aceito louvores de homens, né? Então vamos ver aqui, ó. Sinônimos de glória. Vamos ver. Renome, fama, celebridade, mortalidade, imortalidade, importância, lustro, notabilidade, notoriedade, reconhecimento, reputação, nirvana, conquista, prêmio. Veja.
Isso aqui é celebridade, esplendor, brilho, prestígio, vitória, abundância, aparato, brasão, capitólio, esplendor, fausto, grandiosidade, louro, luxo, magnificência, opulência, pompa, riqueza, sumptuosidade, triunfo, homenagem, galardão, homenagem, louvor, preceito, saudação. Veja, tá mais nesse lado aqui, homenagem, ó. Eu não aceito louvor de homens, ó. Eu não aceito glória dos homens, eu não aceito louvor dos homens. Quem está falando isso? Yahushua. Por quê? Porque ele é homem. Nós temos que glorificar, louvar a Yahu. É isso que ele está dizendo. Eu não aceito glória dos homens, eu não aceito louvor dos homens. Mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Yahu. Está falando isso para quem? Para os líderes religiosos. Eu vim em nome de meu Pai. E vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Não é isso que está acontecendo? Ele veio em nome do pai dele. Por quê? Porque o pai dele deu o nome para ele, como está escrito em João 17. O nome que tu me deste, ele disse isso em João 17, amados. Leiam. O nome que tu me deste. Então aqui, ó, eu vim em nome de meu pai, porque o nome do pai é Yahu, o nome do filho é Yahushua. E vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, Jesus Cristo, vocês o aceitarão. As pessoas não aceitam Jesus? Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Veja, ele disse que ele é Deus? Ele disse, a glória que vem do Deus único. Ele está falando de Yahu. Em João 17 ele fala que Yahu é o único Deus verdadeiro. Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então vocês vejam bem. Vocês vejam bem o que Yahushua está falando aqui. Tá? E aí, o que ele vai dizer aqui? O que ele vai dizer aqui? Que Jesus é Deus? O próprio Yahushua disse, vocês não procurais a glória que vem do Deus único. Quem é o Deus único, verdadeiro? Yahu. Vamos ver aqui como é que está isso aqui, João 5,44. Que às vezes eles podem ter tirado o único verdadeiro, tá certo? Como eles já fizeram em João 17, João 5, né? Não, aqui 5:44, né? 44. Vamos ver como é que tá aqui. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? O único Deus vem do único Deus, a honra que vem só de Deus. Aqui, ó. A honra que vem só de Deus, a glória que vem do único Deus. Mas a gente já viu aqui. Vamos de novo. Para ficar bem claro isso. 3. Que a Rússia estava falando do Pai. E o Pai é o único Deus verdadeiro. Porque tem um Deus falso. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, que és o único Deus verdadeiro. E conheço também a Yahushua, que enviaste ao mundo. O único Deus verdadeiro, ó. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e Yahushua quem enviaste. Tá certo? Então, vamos aqui continuar para ver o que ele vai falar aqui. Deus quer? Fale alto, Deus quer? Pois claro, desde o Antigo Testamento o Senhor diz Deus único, Deus único, Deus único, Deus único. Então, onde está o mistério disto? É que, ponto 2, todos os nomes de Deus foram reunidos em Cristo. Olha o que diz Efésios 1:9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que se propusera em Cristo. Efésios 1:9, vamos ler.
Ah, mas por que você não diz aí, ô Miguel Ângelo, que Yahushua falou que creia somente em ti, ó Pai, só por único Deus verdadeiro? Né? Então vamos lá, Efésios 1:9. Vamos ler. Ai, ai, vou falar agora igualzinho a Eli Soriano. Vamos ler? 1. Paulo, apóstolo de Yahushua, pela vontade de Yahweh, aos santos e aos separados e fiéis em Yahushua, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e do Senhor Yahushua, aqui, ó. Ele está falando, a paz da parte de Yahweh. Só. Veja, a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e do Senhor Yahushua. Falando nos dois. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yahushua. Ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yahushua. Deus e Pai. De quem? Do nosso Senhor Yahushua. Vocês veem que ele é Pai de Yahushua, ele não é Yahushua. Ele é Pai de Yahushua. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Yahushua. Porque Yahweh nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos separados e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Yahushua. Quem nos predestinou? Yahweh. Por meio de quem? De Yahushua, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quem deu gratuitamente? Yahweh. Gratuitamente no amado, que é Yahushua. Nele quem? Em Yahushua. Temos a redenção por meio de seu sangue. Por meio do sangue de quem? De Yahushua. O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Yahweh. Então está falando do Pai e do Filho, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Yahushua. Ele quem estabeleceu? Yahweh. Estabeleceu em quem? Em Yahushua. Isto é, de fazer convergir em Yahushua todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Veja bem, aqui que ele leu, né? Então vamos lá. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, que propuserem a Yahushua. Ele está dizendo aqui, amados, que o nome todo de Deus, vocês vejam, Yahweh só tem um nome, que é Yahweh. Yahushua também só tem um nome, que é Yahushua. Ele está falando todos os nomes de Deus, veio sobre Jesus. Sendo que aqui ele está falando, olha aqui, ó. Nele temos a redenção, nele quem? Em Yahushua, por meio de seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Yahweh, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Yahushua. Ele quem? Yahweh estabeleceu seu bom propósito em Yahushua. Isto é, de fazer convergir em Yahushua todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, todas as coisas celestiais ou terrenas. Ou seja, por quê? Porque Yahushua, através da morte dele, que foi terrena, nós adentramos no Santo dos Santos, que é o quê? No Espírito, no Pai. Nós temos comunhão com o Pai através de Yahushua. É isso que ele está falando. Isto é, de fazer convergir em Yahushua todas as coisas celestiais, que é no Espírito ou terrenas. Porque Yahushua, ele se manifestou em carne. E ele morreu por nós, foi físico. Para que nós hoje pudéssemos viver a liberdade em Yahushua. Para adorar o Pai em Espírito e em verdade. Na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos. Nele quem? Em Yahushua. Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Veja, nele, em Yahushua, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele quem? De Yahweh, que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade,
a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Yahushua, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, em Yahushua, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, a promessa que os salvou, vocês foram selados com o espírito de Yahweh da promessa. Vocês vejam bem, nele, em Yahushua, quando nós ouvimos a palavra, né, da promessa, a palavra da verdade, a promessa que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o Espírito de Yahweh da promessa. Tá certo? Do Pai e do Filho está falando. Que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Yahweh para o louvor de sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Yahushua e do amor que demonstram para com todos os separados, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Yahweh de nosso Senhor Yahushua, veja, peço que o Deus, que é Yahweh, de nosso Senhor Yahushua, porque Yahweh também é Deus de Yahushua, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ao glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Dele quem? De Yahweh. Veja bem. Aqui, ó, Deus, que Yahweh é Deus de Yahushua. Então, se Yahweh é Deus de Yahushua, como pode Yahushua ser Deus? Vocês vejam bem. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos separados. Santos, separados. Ele quem? Yahushua. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Yahushua. Ele quem exerceu em Yahushua? Yahweh. Yahweh exerceu esse poder em Yahushua, ressuscitando-o dos mortos. Quem ressuscitou Yahushua dos mortos? Aqui, ó, tá de novo. Vocês vejam que Yahushua não se ressuscitou. O Pai ressuscitou o Filho. Então, vocês vejam bem. Esse poder Yahweh exerceu em Yahushua, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Veja de novo. O Filho está sentado à direita do Pai, nas regiões celestiais. Mas o Miguel Ângelo disse que só tem um sentado no trono. Vocês lembram no início? Ele disse isso. E aqui o apóstolo está falando, esse poder Yahweh exerceu em Yahushua, ressuscitando-o dentre os mortos. Yahweh ressuscitou Yahushua dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Yahweh colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Debaixo dos pés de quem? De Yahushua. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Igreja, pessoas. Que esse é o corpo. Corpo de Yahushua no espírito. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Veja bem, designou como cabeça, quem é o cabeça Yahushua, de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo. Veja, Yahweh colocou todas as coisas debaixo dos seus pés de quem? De Yahushua. Ele designou como cabeça, Yahushua como cabeça de todas as coisas para a igreja, que são pessoas. A igreja que é seu corpo, pessoas que são um corpo, que faz parte do corpo de Yahushua. A plenitude daquele que é Yahweh, que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Veja bem, amados, olha que fantástico. Tudo que eu estava procurando nos vídeos anteriores veio aqui agora, mostrando que Yahweh ressuscitou o Filho e Yahushua não se ressuscitou. Então vocês vejam que Yahushua fala do Pai e dele. Yahushua não fala que ele é o Pai. Quando ele diz nós somos um, que Yahushua é um no Pai no Espírito, no entendimento. Não é que ele é o Pai, Espírito, mas ele tem o Espírito do Pai. Então, vamos aqui. Vou aqui voltar aqui um pouquinho. Não, vou deixar aqui, né? Porque ele está dando esse versículo.
E vou dar uma pausa aqui, amados, para não ficar muito longo o vídeo, tá? E vou continuar, tá certo? Então, amados, por favor, se vocês gostaram do vídeo, dê o like para que o YouTube, né, notifique, mande os vídeos para outros, né? Porque tá tendo poucas visualizações, mas eu creio que Yahushua, ele está enviando essa mensagem para muitos, né? E se inscrevam no canal, amados, acione o sininho para que vocês possam receber notificações do YouTube, né? E compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade, tá? Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.